A semana do Senado promete discussões em torno da reforma da Previdência e da indicação de Augusto Aras para a PGR. A informação de Brasília com Luciana Verdolim. Olha-se aqui no Palácio do Planalto, a expectativa é de que o presidente Bolsonaro tenha condições de reassumir amanhã a presidência da República. No Senado, a semana promete ser mais uma vez movimentada, com a discussão em torno da reforma da Previdência e da indicação do procurador Augusto Aras para a Procuradoria-Geral da República. Amanhã, o plenário da Casa deverá discutir o projeto de lei que trata de alterações na utilização do chamado fundo partidário. Em meio às dificuldades orçamentárias enfrentadas pelo Executivo, o ponto mais polêmico da proposta é a ampliação do fundo eleitoral para financiar as campanhas políticas. A expectativa também é de que o Senado avance na discussão da reforma da Previdência. A partir de amanhã, a discussão poderá voltar à CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, onde serão analisadas as emendas apresentadas. Com isso, a previsão, segundo o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, é que a votação possa ocorrer no próximo dia 24. Já com relação à PEC paralela, que muda as regras para estados e municípios, o objetivo, segundo ele, é também tentar agilizar a discussão. Segundo o presidente do Senado, o ideal seria aprovar a PEC paralela no máximo 15 dias depois da proposta original. Se a gente perder 15 ou 20 dias em relação a 133, a gente acaba inviabilizando encaminhar ela para a Câmara ainda esse ano e tentar com que a Câmara, nas 40 sessões, possa analisar em plenário, porque são 40 sessões pelo regimento da Câmara, que é mais complexo um pouco que o do Senado, mas pode marcar sessão de manhã e de tarde, então acaba acelerando esse prazo. O subprocurador-geral da República, Augusto Aras, que foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro à Procuradoria-Geral da República essa semana, retoma as visitas aos gabinetes dos senadores lá no Congresso Nacional. A expectativa, no entanto, é de que a indicação só seja discutida na próxima semana. O mandato da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, termina agora no início dessa semana. Ela será substituída até a aprovação de Aras pelo vice-presidente do Conselho Superior do Ministério Público, Alcides Martins. De Brasília, Luciana Verdolim. Portanto, uma semana com os olhos postos sobre o Senado. A primeira coisa que é importantíssima é a votação desse projeto 11021, projeto de lei de iniciativa do deputado Wilson Santiago, da Paraíba, que deve ser votado no plenário do Senado amanhã ou depois e que muda tudo em relação ao fundo partidário, em relação ao fundo eleitoral, cria brechas inúmeras para a Caixa 2, para que partidos escapem da fiscalização da Justiça Eleitoral, permite o uso de passagens aéreas por pessoas que nem são filiadas, pagamento de advogados e até em casos que são indiretamente ligados aos partidos por meio desses fundos, uma vergonha, um retrocesso imenso no combate à corrupção e na transparência partidária. Então todo mundo tem que ficar muito de olho nisso. Em relação à reforma da Previdência, aquele problema que eu falei, provavelmente vai ter aí um interregno, talvez tenha de voltar a CCJ para análise das emendas, para que seja restaurado o texto original e em seguida votar em plenário na semana que vem. Portanto, semana que vem também segue agitada, porque deve ter a votação da Previdência em plenário e a sabatina do Augusto Aras, prevista para o dia 25, todo mundo muito ligado nisso. E vamos ver se, além de tudo, para movimentar ainda mais o Senado, chega lá a indicação do Eduardo Bolsonaro, que está quicando já há meses aí na área. Eu estou muito curioso para ver qual será a postura dos senadores nessa sabatina do indicado para ser Procurador-Geral da República, porque a postura dos senadores vai mostrar de que maneira que o próprio Aras conseguiu convencê-los ou não de como será o seu trabalho e de que maneira o governo trabalhou ou não para que seu nome fosse ratificado, ou seja, ratificado. Sobre o fundo eleitoral, essa proposta do Senado é escandalosa. É escandalosa. Os senadores que apoiam essas mudanças que a Vera mencionou, esses senadores têm que ser cobrados para que, eventualmente, alguns deles coloquem a mão na consciência ou, se não o fizerem, pelo menos que vejam como a sociedade está reagindo e voltem atrás, porque usar fundo eleitoral para poder
enfim, primeiro aumentar o fundo eleitoral para financiar campanha no momento em que se fala de contingenciamento e todo o resto, é inacreditável. Com relação ao fundo partidário, é outro problema, porque nós somos obrigados a financiar a existência e manutenção dos partidos, somos obrigados a financiar eleições caríssimas e o momento do país é outro. Aliás, no passado também o momento também era difícil e mesmo assim se gastava muito dinheiro, mas havia compensação de poder, as eleições poder ser financiadas por doação privada de empresas. E aí quando se mudou a regra pelo STF, aí criou-se um problema sério, porque tudo que se faz hoje tem que ser financiado por meio de impostos esses que são cobrados de nós, ou seja, somos obrigados a pagar, inclusive por aqueles partidos com os quais não concordamos em nada. Então, senadores, vocês têm uma responsabilidade muito grande, não caiam no erro de aprovar propostas que são indecorosas. A Câmara aprovou a toque de caixa esse projeto. Ele entrou na pauta ali de uma maneira bem silenciosa, no fim de agosto ainda, foi aprovado na mesma noite, e o Senado queria aprová-lo também dessa maneira quando os alarmes soaram, as trombetas, né? Entidades como a Transparência Partidária e outras gritaram, e aí eles tiveram uma dificuldade de passar da primeira vez, vão tentar passar novamente. Então, atenção, amanhã e depois, mobilização para isso. Em relação ao Aras, eu acho que o clima está bastante ameno para ele, Bruno. Você disse que está curioso aí. Eu acho que o fato dele ter feito conversas querendo agradar gregos e troianos, conservadores e progressistas, esquerda e direita, abriu uma avenida aí pela qual ele vai passar sem muita dificuldade. Essa é a minha aposta, pelo que eu tenho conversado ali com integrantes do Senado.